Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está no ar mais um boletim do mercado do boi, para a gente entender toda a movimentação e principalmente as possibilidades aí de precificação da arroba a partir de agora. A gente viu um movimento de reação dos preços acontecendo nos estados vizinhos ali a São Paulo. Depois foi a vez de São Paulo reagir. Mas será que tem fôlego para ir adiante? Será que tem fôlego para continuar esse movimento de alta? E o que o mercado tem desenhado em termos de possibilidade? Vamos perguntar para quem entende. Vamos lá para o CPEA, onde está meu amigo Tiago Bernardino de Carvalho, pesquisador lá do CPEA. Seja bem-vindo, Tiago. Obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho desse mercado. A gente está numa semana interessante de ser analisada, principalmente por conta do comportamento da variação aí dos preços, né, Tiago? E do que pode acontecer daqui para frente. Dá uma geral para a gente do que você está vendo aí no mercado do boi gordo nesse momento e quais são as possibilidades aí desse mercado, Tiago. Bom, olá, boa tarde a todos, boa tarde, Alexander. Novamente, satisfação estar aqui junto com vocês, né, para a gente falar um pouquinho sobre o mercado do boi gordo. Mercado, como você bem disse, é uma semana de certa maneira interessante em termos de variação. Começa a semana aquecido, podemos dizer assim, né, saindo daquele patamar de 230, 231, chegando a 234, 35. Abertura de lotes, né, formação de escalas, montagens de até mesmo de estoque. É uma semana interessante para o mercado, vamos dizer, varejista, Dia dos Pais. A gente vem de um reflexo de recorde de exportação, né? O câmbio ainda ajudando muito a precificar esse mercado, 5,60, 5,50, que seja 5,80, né? Variando muito. Então são fatores que ajudaram sim a compra, obviamente, de alguns lotes da indústria para a formalização da sua escala. É claro que realmente a gente tem um recuo, né, nesse último dia, né, se eu falar quarta em relação à terça, talvez o mercado ele reagiu fortemente no começo da semana, daí ele recuou. Então a gente está vendo o mercado trabalhando no patamar aí, vamos colocar na média aí dos seus 232, 232,50, né? Tivemos, podemos dizer assim, frigoríficos com maior apetite, pagando, né, elevando um pouco seus preços, mas por outro lado, pecuaristas muitas vezes segurando um pouco seu animal para conseguir melhores preços do que vinha ocorrendo. Então a gente tem aí uma, vamos dizer, uma busca pelo equilíbrio, né? O mercado, então, ele espera essa virada do Dia dos Pais, o frigorífico, de certa maneira, já com uma escala um pouco mais já alongada para o mês de agosto, aí beirando setembro. Então, a gente tem um cenário aí de realmente uma valorização, dado todo o reflexo de julho, exportação, menos animal no campo, vendas interessantes, o preço da carne melhorou no final de julho, começo de agosto, muito por formação de estoque do Dia dos Pais, e o mercado buscando esse equilíbrio. Então, em linhas gerais, realmente houve essa melhora, mas que realmente se acomodou ao longo dessa semana, aqui no meio dessa semana. O Dia dos Pais, então, pelo que eu estou entendendo, passa a ser um termômetro importante aí para indicar a continuidade ou não desse movimento de alta, Tiago. Se tiver uma absorção desse estoque que se formou e houver necessidade de continuidade de compras, pode ser que a gente veja um mercado ainda reagindo ou esse alongamento das escalas é suficiente para travar aí os atuais patamares de preços? Olha, quando a gente tem dias, né, festivos, principalmente Dia dos Pais é um deles, onde a gente tradicionalmente tem um escoamento, né, bom de carne, né, apesar de alguns anos realmente a gente não ter um cenário tão positivo, daí questões econômicas, né, mas há a expectativa, sim, do Dia dos Pais ser um ponto interessante, né, na dinâmica da formulação de preços. É claro que uma saída boa de carne no varejo esse final de semana, ela traz um cenário, uma necessidade, óbvio, de novo, formação de estoque, a indústria, obviamente, abrindo mercado para completar a escala. Então, realmente, o Dia dos Pais ele pode sim trazer esse viés aí
de uma dinâmica melhor ou não tão melhor do mercado bovino. Mas sim, ela é um fator importante na análise, na composição do preço, assim como as exportações vêm sendo nos últimos anos. E você disse que um outro fator que colaborou para essa alta foi ainda uma oferta comedida, aí, sem grandes exageros de oferta no mercado. Essa é uma tendência ou a chegada do confinamento pode mudar esse quadro? Essa história do boi a termo também tem aí a sua participação nas escalas? Enfim, como é que vocês estão analisando a oferta, hein, Tiago? A gente entra num cenário, né, que o mercado ele mudou bastante. Realmente, a gente tem um nível de oferta um pouco mais restrito nessa transição de julho a agosto, mas é claro, né, a gente tem um confinamento se tornando, não vou dizer mais linear ao longo do ano, né, porque ainda a gente tem os meses que tradicionalmente há mais gado em confinamento, mas a gente observa cada vez mais uma linearidade em termos de gado no coxo. E isso vai fazer com que haja toda uma estratégia, independente se é o produtor, a indústria, garantia de escala, realmente o contrato a termo, como você bem disse, o referencial de preço, né, já pré-determinado, então preços já determinados, que fazem com que daí o balcão também fique pressionado. Isso daí vai ser natural. Então, muitas vezes a gente não vê uma valorização tão forte da arroba do boi gordo, pensando no preço, né, balcão, porque realmente a gente tem algumas características que o mercado ele foi absorvendo, o mercado ele foi sendo direcionado para isso, e aí realmente eu tenho, podemos dizer, o indicador de preços, de certa maneira, reagindo em determinados dias essa semana a mais, devido ao movimento, né, de necessidade de compra, mas por outro lado também um conforto maior da garantia de escala, das escalas estarem alongadas e aí pressionando o mercado do balcão. Então, podemos dizer, tem um pouquinho de cada variável e que vai ajudar a entender essa dinâmica de precificação do boi gordo, tá bom? De que tamanho estão essas escalas hoje, Tiago? Oi, desculpa, perdão, Qual o, cortou um ta- pouquinho. qual o tamanho dessas escalas hoje? Olha, a gente tem, obviamente, uma escala que ficou fortemente elevada no ano de 24. A gente está falando uma média no Brasil, algo em torno de 10, 12 dias, algumas regiões com 7 dias, 9 dias, né? Como eu disse, 12 dias até. Isso vai depender muito do estado com que realmente o pecuarista esteja trabalhando, assim como a necessidade da indústria de formar, né, estoque e de exportar no mercado doméstico. Mas tenho sim, vamos dizer, uma escala, se a gente pegar a média dos últimos anos, um pouco superior. Então a gente está falando de escalas ao redor de variando de 7 a 12 dias. Ou seja, sem necessidade do frigorífico de sair comprando a qualquer preço, né? O frigorífico deve brigar no preço, então, Thiago. Sim, 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 perfeito. O frigorífico ele vem buscando, né, realmente precificar o mercado, obviamente, de acordo com a demanda que ele está vendo no varejo. O pecuarista, é claro que ele fica esperando preços maiores, mas sempre lembrando, eu tenho sim. é, o movimento de pecuaristas já escalando via contratos, via garantia de escala junto à indústria. Então, eu tenho realmente o mercado buscando esse equilíbrio, como a gente falou. Então, em alguns momentos, realmente, o frigorífico ele vai esperar para, como a gente já citou o Dia dos Pais aqui, né, há pouco, esperar o movimento, ver se realmente teve uma saída maior, o próprio pecuarista buscando entender e ver se essa constância de alta firme. Então há não vou chamar de queda de braço, mas uma espera e uma sinalização de como o mercado irá se comportar, né? Dado o estoque, dado realmente o volume de gado pronto para o abate e a demanda, seja ela interna, seja ela externa. É. Portanto, ficar de olho no consumo do Dia dos Pais é importante. Enxugou o estoque, o varejo precisou demandar para fazer estoque de novo ou recompor estoque. O frigorífico vai precisar comprar mais gado para continuar fazendo os abates, enfim. Um Dia dos Pais positivo pode ajudar nesse sentido. E as exportações não tem muito o que Sim. falar, né, Tiago? As exportações estão aí ajudando nesse processo de enxugamento de estoque, mas ainda não estão precificando, certo?
Sim, sim. Começando um pouco do final aí, vale sempre lembrar de novo, a gente está num volume grande de produção, tá? Isso no Brasil nesses últimos 2 anos. A gente tem uma dinâmica, se a gente olhar as exportações é, dos estados, a gente tem estados realmente interessantes exportando mais. Então a dinâmica, né, principalmente para a China, que abriu novas plantas, então a dinâmica comercial mudou, né? Então eu tenho sim uma disponibilidade interna maior, né? As exportações elas ajudam, sim, mas elas não ainda, por mais que batemos o recorde, né? Em julho, melhor mês da história, o melhor ano da história também, se a gente considerar o acumulado de janeiro a julho, 30% a mais, mas realmente a produção vem vindo forte. E aí isso faz também com que as exportações não ajudem tanto como deveria em termos de precificação mais alta. Mas sim, ela realmente ela vem contribuindo para equilibrar mais o mercado. E a expectativa, sim, sempre reside no mercado doméstico de dar uma melhorada nesse semestre. Boa. Para o final do ano, qual que é a sua expectativa, Thiago? O que, que você está vendo aí? E nesse ritmo do mercado, o que, que dá para projetar lá para o final do ano? Um preço maior? É um mercado, o Alexander e amigos notícias agrícolas, que realmente, como a gente já disse, já vem muitas vezes precificado, já vem, de certa maneira, lotado em seu confinamento. Então, a gente pode ter transições, né, principalmente de preço ou precificações, aí, pressão de preço ao longo aí dos meses de setembro, outubro, isso é natural, mas é claro que sempre a expectativa de vendas maiores externas, como sempre ocorre no segundo semestre em relação ao primeiro semestre, e, consequentemente, uma demanda interna um pouco mais aquecida. A expectativa é que a arroba tenha assim um espaço de valorização, mas que não realmente vai ter fortes valorizações até o final do ano. A expectativa é que até o próprio mercado futuro ele vem sinalizando trabalhe ao redor dos seus 230, 245, 50, que seja oscilando e dependendo muito da dinâmica dos estados. A gente tem, como eu disse, o indicador já chegou a 235, o mercado futuro sinalizando um pouco acima de 245, então provavelmente ele deve trabalhar nessa faixa de preço ao longo dos meses seguintes. Boa. Sem explosão de preços, né, Thiago? Deixa a explosão Não, para mais adiante, quem sabe? pensando na dinâmica, né, do mercado em si, sempre lembrando entre oferta, tá, obviamente, e a demanda em si, mas a oferta ela ajuda a entender bastante coisa e a expectativa de uma demanda maior pode vir com outro país comprando mais carne nossa ou tendo algum problema sanitário em outros países. Então, se não tiver um fato novo, ainda a gente está falando, como a gente vem sempre dizendo aqui com os amigos, notícias agrícolas, é um ano de transição de mais oferta, né? Mais disponibilidade interna. Boa. Tiago, meu amigo, obrigado mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui com a gente, contando um pouquinho mais sobre o mercado do boi, principalmente essas tendências da precificação da arroba. Volte sempre, Tiago. Eu que agradeço, é sempre muito bom conversar com vocês, né? Tá procurando entender o que está acontecendo nesse mercado, um mercado que ele é dinâmico, mas obviamente vem de um cenário melhor do que a gente estava observando alguns meses atrás e a expectativa sempre é positiva. Obrigado novamente pelo convite e a gente segue à disposição de vocês. Grande abraço. Abraço. Tá aí, Tiago Bernardino de Carvalho, pesquisador lá do CPE, aqui com a gente, trazendo aí um pouquinho da perspectiva de curto prazo, principalmente agora com o Dia dos Pais. E Dia dos Pais passa a ter uma grande importância, principalmente no quesito enxugamento de mercado. Se de fato tiver um consumo que seja capaz aí de enxugar estoques dos varejos, por exemplo, a necessidade de recompor esses estoques acaba atingindo aí os frigoríficos e para recompor os estoques dos frigoríficos, ele vai até o produtor, o pecuarista comprar mais boi e escalar os animais. Então vamos ficar de olho aí nesse consumo do Dia dos Pais, que ele pode orientar o novo rumo de preços da arroba ao longo do mês de agosto. Deixa eu passar rapidamente para vocês como é que estão os negócios lá na B3. Mercado encerrando aí com queda. Agosto
237,80, queda de 0,42%, setembro 239,20, queda de 0,33%, outubro caindo o mesmo percentual, fechando a 244,40 e o novembro 246,25, queda de 0,30%. Indicador CPEA ontem fechou com queda de 1,77% a R$ 230,55. São esses os números do mercado do boi gordo. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.